Oi, turma. Então, dando continuidade, a gente vai falar agora das fases relacionadas à resposta metabólica ao estresse da sepse, ok? Então, existem duas fases que são extremamente distintas, mas elas ocorrem de forma concomitante, ou seja, o efeito bimodal que eu falei anteriormente, que é a fase de refluxo inicialmente, chamado de Ebb phase, aquela fase de choque hipovolêmico inicial, a resposta da injúria, né, alteração inflamatória. Então, aqui você tem uma atividade hiperaguda e de uma intensa instabilidade hemodinâmica. E em seguida, a gente também tem uma fase chamada de flow phase, que ela também segue-se de instabilidade, mas aí o catabolismo aumenta gradativamente. Pode ser chamada de aguda e adaptativa. A fase aguda, alguns autores, como a Espen, coloca uma fase inicial e uma fase tardia. Essa fase inicial tem um pouquinho dessa instabilidade metabólica, mas também um aumento severo desse catabolismo, enquanto que a fase tardia já tem uma visível depressão muscular e uma estabilidade metabólica. E logo em seguida, que é o processo de recuperação e reabilitação desse paciente, depois que ele fecha a curva, que ele começa a decrescer, apresenta-se aí uma fase anabólica que a gente chama de compensatória, processo de recuperação, ou adaptativa, tá? Da mesma forma, fase compensatória. E aí eu trouxe esse gráfico aqui para vocês para mostrar como é importante a nutrição desse paciente crítico. E aí eu queria um pouco mais de atenção de vocês com relação a isso. Então, como a gente viu, existe essa injúria inicial, vírus, bactérias, fungos, enfim, um processo inflamatório, infeccioso iniciou e depois deu resultado ao processo inflamatório. A partir daí você tem uma queda do volume plasmático, de CO2, gasto energético, pressão, débito cardíaco, temperatura pode aumentar ou diminuir, ou seja, você está diante de um processo de início de sepse ou um choque hipovolêmico, que pode até evoluir para um choque séptico, mas isso acontece nas primeiras 48 horas, de 24, 36 a 48 horas. Essa característica aí de fase é chamada de Ebb phase, e nesse momento eu não posso alimentar o meu paciente, porque eu posso gerar um overfeed, ok? E aí eu tento trabalhar com uma recomendação de energia de 15 a 20. Esse momento é muito importante porque o paciente está hipometabólico. Se ele conseguir ultrapassar essa fase, ele já inicia uma curva ascendente, que aí ele começa a iniciar a fase de flow. Essa fase é chamada de inicial, como eu falei anteriormente, é catabólica, tem alguma instabilidade hemodinâmica, mas ele vai crescendo ao longo do processo de recuperação, também conhecida como uma fase, né, tardia. Tanto a inicial como a tardia significa que ele está numa resposta de flow agudizada. E até o processo de recuperação, ele ainda continua na síndrome da resposta inflamatória sistêmica, ou seja, nesse momento eu tenho todas as alterações bimodais das citocinas inflamatórias no sentido de melhorar a resposta desse paciente. Se ele chegar até o fim, geralmente de 3 a 7 dias, eu já posso aumentar gradativamente a dieta dele de 25 a 30. É importante lembrar que se na primeira semana eu conseguir adequar a dieta desse paciente com as suas necessidades energéticas, proteicas, eu consigo melhorar a sobrevida dele em 6 meses, ok? Mas colaborando com esse processo de recuperação, que aí ele inicia uma curva descendente, chamando-se de uma fase chamada adaptativa, compensatória. Nesse momento aqui, o paciente começa a apresentar um anabolismo, e é esse anabolismo junto com o hipermetabolismo, que já vai iniciar um processo de convalescência, de recuperação, de anabolismo, certo? E isso geralmente observa-se após uma semana. Claro que cada paciente tem a sua resposta diferenciada e individualizada.
Nesse momento, eu já posso trabalhar com a necessidade de energia entre 30 a 40, nesse patamar. Lembrando que a quantidade de proteína, carboidrato e lipídio é aquela que nós fizemos na recomendação do paciente crítico. Uma coisa só que eu queria acrescentar para vocês é com relação à síndrome da resposta, né? Aqui, ó, que eu coloquei, síndrome da resposta inflamatória persistente catabólica, que eu chamei aqui de PIX. Essa PIX, gente, é um estado de imunossupressão tardio. Significa dizer que o paciente não recupera a ponto de ter alta da UTI e fica vagando na UTI por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, até mais. Já vi casos de paciente passar até 1 ano na UTI e não conseguia se recuperar. Na verdade, é um fenótipo essa característica de PIX. É uma imunossupressão aí pela apoptose da medula óssea. O foco infeccioso, ele não é controlado, o paciente sempre mostra uma infecção. E aí ele tem dificuldade de cicatrização, catabolismo, mas ele não se configura um paciente numa fase aguda em recuperação, e sim numa fase mais o quê? Não é que seja estável, mas ele não consegue recuperar. Imunossuprimido é o melhor conceito. É a imunossupressão. Então, essa fase, que muitas vezes muitos pacientes se encontram, a gente chama de síndrome da resposta inflamatória persistente catabólica. Certo? Aqui é só para mostrar, gente, o mesmo gráfico, mas colocando alguns pontos que eu já falei aí com relação ao hipometabolismo e as suas características, ao hipermetabolismo e também as suas características, e também o processo de recuperação. Então, a fase de Ebb, a fase de flow aguda e adaptativa, e no final, se ele continua, a fase de PIX, né, a síndrome, na verdade, e todas as suas características. E esse quadro aqui, na verdade, ele faz um resuminho aí para ajudar vocês na compreensão de como essas fases, as principais características da fase de Ebb, de flow agudo e de flow adaptativa. Lembrando que essas fases, elas não começa uma, termina a outra e continua a outra. São estágios concomitantes, o paciente, na verdade, ele não tem essa estabilidade, mas isso nos ajuda qual é o momento de preponderância. Então, há o exame físico, o exame bioquímico, né? E o exame clínico, né? Ajuda a gente a identificar qual é a fase que prepondera. E daí, respeitando os dias de permanência da UTI, a gente vai aumentando ou não a energia desse paciente conforme a evolução clínica dele.